Ei, pessoal! Hoje à noite vamos entrar no coração da Roma antiga, mas não aquela dos filmes bonitos com mármore branco e deuses dourados. Nada disso. Hoje você está com os pés descalços correndo por ruas sujas, frias e escuras. Os soldados estão atrás de você, seu peito arde e o coração bate tão alto que parece um tambor. Você escorrega no lodo de um beco estreito e escuta gritos em latim atrás de você, ordens secas afiadas como lâminas. E sim, tudo isso porque você acredita em Jesus. Roma não é gentil com cristãos. Pelo contrário, eles acham que vocês são teimosos, perigosos, quase criminosos. Você é jovem, talvez uns 15 anos, mas já viu mais medo do que muitos adultos. E mesmo assim, você segura firme aquele pedaço de pano, com um peixe desenhado, um sinal que só os irmãos na fé reconhecem. Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação, sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus, para que tenha uma boa noite de sono, com lindos sonhos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora apague as luzes, pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa. E vamos começar nossa jornada esta noite. Você está na Roma do século I. Você é propriedade de um patrício romano, escravo desde criança. Mas a fé, ela é sua. Ninguém pode tirá-la. Nem as correntes, nem os gritos do seu senhor, nem os deuses de pedra que enfeitam cada esquina da cidade. Você conheceu a mensagem de Jesus por meio de uma cozinheira da casa, uma senhora que ora enquanto limpa o chão. Ela sorri pouco, mas seus olhos brilham com uma paz estranha. Foi ela que um dia te puxou para o lado e sussurrou: Ele é o verdadeiro rei. Ele morreu, mas vive. E desde então, tudo mudou. Mesmo lavando os pés de homens arrogantes, mesmo sendo acordado com gritos, mesmo comendo restos no fim do dia, você sente algo diferente dentro de si. Uma certeza, uma esperança, algo que não se explica com palavras, mas que vibra no seu peito como uma música silenciosa. Essa noite, porém, é diferente. Você viu soldados entrando na casa do ferreiro, um homem gentil que sempre dava água para os animais cansados. Ele era cristão também, e agora ele está sendo arrastado pelas ruas. Você viu, sentiu o estômago virar, então correu. Não sabia para onde, mas correu. Agora está agachado atrás de tonéis vazios com a lua alta no céu e o cheiro forte de vinho azedo. Seus pés estão cobertos de poeira e suas mãos tremem, mas você sussurra: Jesus me ajuda, me protege, e de algum jeito estranho, sente-se menos sozinho. Você espera. Os passos dos soldados vão ficando mais distantes. Um gato salta de um telhado e quase faz você gritar. Depois de um tempo, não sabe se foram minutos ou horas, você se levanta e caminha pela viela, devagar, ouvindo cada ruído. Você lembra do sinal. Um peixe desenhado com carvão em uma parede. Era uma direção, uma rota, um lugar seguro. Você vira à esquerda, depois à direita, atravessa uma pequena praça, onde estátuas de deuses romanos observam em silêncio. Seus olhos encontram os deles e você pensa: tão grandes, mas tão mortos. E segue. Finalmente chega a uma porta simples de madeira gasta. Você bate uma vez, pausa, depois 2 vezes. Um padrão aprendido em segredo. A porta se abre com um rangido e um rosto aparece, cansado mas gentil. Você é puxado para dentro rapidamente. O ambiente é escuro, iluminado apenas por uma lamparina de azeite. O cheiro de mofo é forte, mas há pão fresco numa cesta. Você vê outros ali. Mulheres, homens, até crianças. Todos cristãos. Todos escondidos. Todos respirando aliviados por mais uma noite vivos. Um homem mais velho se aproxima. Ele tem cicatrizes nos braços, mas fala com voz baixa e calma. Você veio.
Deus te trouxe até aqui. Você apenas assente, engolindo a emoção. Senta-se em silêncio. Alguém canta um salmo antigo baixinho. Outro parte o pão e o divide entre os presentes. Você recebe um pedaço pequeno, mas aquilo parece mais precioso que um banquete no palácio de César. Você ouve palavras sobre amor, sobre esperança, sobre um reino que não é feito de mármore, nem de exércitos, mas de fé, de corações unidos, de gente como você. Lá fora Roma continua cruel. As ruas ainda estão cheias de soldados e ídolos, mas aqui nesta sala apertada e silenciosa, há paz, há vida, há Jesus. E você entende mesmo sem palavras que está começando uma jornada que não será fácil, mas que vale cada lágrima, cada passo, porque você sabe que não está sozinho. Nunca mais. A lamparina queimada no canto do aposento lança sombras dançantes nas paredes de pedra. O ar está pesado de silêncio, não o tipo desconfortável, mas aquele silêncio denso que só existe quando todo mundo está respirando junto, tentando não fazer barulho nenhum, além do necessário. Você está ali sentado no chão áspero e sente as pequenas pedras furando sua pele, mas não se mexe, porque qualquer som, por menor que seja, pode ser o suficiente para atrair atenção indesejada. O homem de olhos fundos que partiu o pão na noite passada agora se levanta e sussurra com firmeza. É hora. A pequena multidão se move. Ninguém fala. Você se levanta também como se seus pés soubessem o caminho, antes mesmo de você pensar. O grupo caminha em fila, todos pressionando as costas contra a parede para não fazer sombra sob a luz que entra por uma fenda. Um garoto menor que você escorrega, mas um adulto segura sua mão com rapidez. Ninguém sorri. O medo é um convidado constante nesses encontros. Logo vocês chegam à entrada de uma escada estreita, mal esculpida descendo para o nada. Você olha para baixo e sente um arrepio. Não tem tocha suficiente para ver o fim, mas as pessoas começam a descer uma por uma com confiança de quem já fez isso muitas vezes. Você respira fundo, segura sua pequena bolsa contra o peito e começa a descer também. Cada degrau range, o cheiro muda. Não é mais mofo, agora é terra úmida, musgo, madeira podre e algo indefinido. Talvez tempo. O tempo mora aqui. Você chega ao fundo e entende onde está uma catacumba. A primeira vez que ouviu essa palavra, achou que fosse uma lenda, um lugar onde os mortos descansam e os vivos se escondem. Mas não, isso aqui é bem real. Você vê corredores estreitos, ossos empilhados com cuidado, pequenas cruzes riscadas nas pedras e mais daqueles peixes desenhados com carvão. Ali, em meio aos túmulos, os cristãos cultuam. É quase irônico, né? Você pensa nisso. Enquanto os ricos adoram nos templos cheios de ouro e colunas, vocês louvam a Deus entre os ossos e o silêncio dos mortos. Mas de alguma forma aqui parece mais verdadeiro, mais íntimo, sem palco, sem pompa, só fé. Alguém começa a cantar. É uma melodia simples, antiga, quase sussurrada. Você não conhece as palavras, mas pega o ritmo. Fecha os olhos, sente o chão frio sob os pés. O ar cheira a velas e histórias. A oração começa. Não há discursos, só frases ditas de coração como: Senhor, protege os nossos filhos, dá força aos nossos irmãos presos, que não falte pão nem fel. Você se vê orando também. Baixo, mas com tudo que tem dentro de você. E é ali no meio da escuridão que a luz parece mais forte. Um calor sobe pelo seu peito, algo suave mas firme como uma mão sobre seu ombro. Você não está só. Depois da oração, o pão. Sempre o pão. Alguém corta uma pequena fatia e coloca nas suas mãos. Você lembra das palavras que ouviu da cozinheira semanas atrás. Assim como ele partiu o pão, partimos também. Em memória. E você come com reverência, mesmo que seja só um pedaço seco e duro. Tem gosto de eternidade. Uma mulher fala. Ela conta sobre um milagre. Seu filho foi preso e chicoteado, mas não negou Jesus.
E no meio da cela, um guarda viu uma luz, ouviu cânticos sem que ninguém estivesse cantando. No dia seguinte, o menino foi solto. Ela chora enquanto fala, mas são lágrimas diferentes, não de dor, mas de certeza. Outros compartilham histórias parecidas. Um viu um leão fugir da arena antes de atacá-lo. Outro foi salvo por uma chuva repentina que apagou tochas e abriu caminho para a fuga. Você escuta encolhido entre dois adultos. Suas mãos estão frias, mas seu coração... Não. Há uma chama ali bem viva. E então uma frase se repete entre os presentes. Roma pode ter o corpo, mas nunca terá a alma. Alguém murmura isso e outros assentem. É como um hino escondido. Você repete mentalmente: Roma não terá minha alma. Nunca. Horas se passam. Talvez ainda seja noite. Talvez o sol já tenha nascido lá em cima. Mas aqui embaixo, o tempo é outro. O tempo se dobra, se estica, se cala. Quando chega a hora de ir embora, ninguém quer ser o primeiro a subir. Mas um por um, todos voltam à escada. Você sobe por último, quase tropeçando no fim. Lá fora a cidade segue seu curso. A fumaça das lareiras sobe como se nada tivesse acontecido. Mas você sabe, você viveu. Ali entre os túmulos Deus falou, e você ouviu. De volta à sua função de escravo, você limpa os corredores da casa romana, serve vinho, escuta insultos e até finge adorar os deuses deles quando precisa. Mas por dentro você carrega o segredo, uma chama escondida, um sussurro que diz: você pertence a algo maior. Naquela noite, deitado sobre um pano ralo, ouvindo o som da rua, você ora, sem palavras, apenas sente, e sorri quase imperceptivelmente, porque amanhã é outro dia, e a fé continua. O dia amanhece em Roma com o som das carroças batendo nas pedras da rua e o barulho impaciente dos vendedores abrindo suas tendas. Mas para você, tudo começa antes disso, antes mesmo do sol tocar o mármore das colunas. Seu senhor acorda cedo, e você tem que estar de pé antes dele. Um bom escravo está invisível até ser necessário. Um cristão escravo precisa ser ainda mais. Você anda rápido pelos corredores da casa, carrega jarras de água limpa o chão com um pano áspero e se certifica de que os cães do pátio tenham comida. A cada passo você mede suas palavras, calcula seus gestos. Aqui ser notado é perigoso. Ser notado e suspeito é fatal. Seu senhor Caio Fúlvio é um homem severo. Não grita, não precisa. Um olhar dele já faz os outros servos se curvarem como galhos ao vento. Ele veste sempre a mesma túnica bordada com fio dourado e tem um jeito de andar como se fosse dono, não só da casa, mas da cidade inteira. Um patrício arrogante alimentado desde o berço com privilégios e desprezo. Hoje ele chama você pelo nome. A voz dele ecoa fria pelos salões. Venha. Você se aproxima cabeça baixa. Ele segura um objeto curioso nas mãos, um pedaço de argila com um peixe gravado. O sangue some do seu rosto. Encontrei isso entre seus trapos no canto do pátio. Você sabe o que é e você quer mentir. Quer dizer que não, que talvez alguém tenha deixado lá. Mas suas palavras se perdem na garganta. E antes que você diga qualquer coisa, ele continua, símbolo dos seguidores daquele judeu crucificado. Vocês andam se reunindo, não é? A mão dele segura o objeto com força, quase quebrando o peixe de barro. Você sente seu estômago virar. Seus pés parecem afundar no chão. A sala está quieta demais. Sabe o que fazem com os seus nas arenas? Você sabe. Todo cristão sabe. As histórias correm rápido sobre feras famintas. Espetáculos com fogo, risos da multidão enquanto irmãos seus morrem por se recusar a adorar os deuses de Roma. Você já viu com os próprios olhos uma jovem ser levada, e ainda ouve os gritos dela nas noites mais silenciosas. Mas agora, é você quem está no centro. Caio se aproxima, olhos nos seus. Pode me dizer que é mentira, e essa conversa acaba aqui. Ele te oferece a chance de negar. Simples assim. Uma palavra, um não, e tudo volta ao normal.
Você volta a servir, a se esconder, a fingir. É só dizer, mas você não diz. Seu silêncio é alto, o suficiente para ele entender, o suficiente para selar algo. Ele sorri, mas não é um sorriso bom, corajoso ou tolo. Vamos ver quanto dura isso. E com um aceno, ele te dispensa, como se estivesse apenas incomodado por uma mosca barulhenta. Você volta aos seus afazeres, mas agora tudo mudou. Os outros escravos te olham com mais atenção. Um deles, um homem velho, que sempre foi indiferente, sussurra, enquanto passa por você. Toma cuidado. Ele não esquece. Você toma. Cuidado com tudo. Come a comida mais devagar, examina os olhos de cada guarda, dorme menos. E ora. Ora mais do que nunca. Às vezes em silêncio, outras vezes, com a cabeça encostada no chão, o corpo exausto e o espírito quase quebrado. Caio não denuncia você de imediato. Ele prefere o jogo, o suspense. Deixa você viver sob ameaça. E esse é o castigo, a espera, a dúvida constante. Você começa a notar coisas. As tarefas mais difíceis agora são suas. As palavras mais ríspidas. As punições injustas. Os empurrões gratuitos. Um dia ele manda que você limpe os estábulos com as mãos. Outro te obriga a passar a noite acordado, vigiando a porta do triclínio. Ele quer que você quebre, que você desista, mas você não desiste. Na escuridão da madrugada, entre o som de ratos e o cheiro de estrume, você canta baixinho. Salmos antigos aprendidos nas catacumbas. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, você conhece o resto. A cada dia você entende melhor o que é essa fé. Não é só crença, é resistência. É dizer sim a algo invisível enquanto o visível te esmurra. Mas Deus vê. Numa manhã, enquanto limpa o chão, você escuta algo inesperado. Caio, em outra sala, discute com um senador. Eles estão furiosos por causa de um incêndio em um templo. A culpa está caindo, adivinha, nos cristãos. O senador diz que mais prisões vão acontecer. Executar uns poucos, ele diz, faz o povo obedecer. Você engole seco. Aquilo pode significar o fim para você, para os irmãos, para tudo. Mas você não corre. Não desta vez, porque no fundo, bem no fundo, você sabe há algo mais acontecendo. Algo além das ordens de Roma, além dos deuses esculpidos. Você sente isso cada vez que fecha os olhos. Naquela noite, deitado num canto escuro do pátio, com o corpo doendo e o coração agitado, você ora em silêncio. Não pede livramento, pede coragem. E ouve uma voz suave, não no ouvido, mas dentro de si, que diz: eu estou com você. Sempre estive. Você sorri, mesmo com medo, mesmo com frio. Porque agora você entende, até os olhares cruéis de Roma não podem tocar aquilo que é eterno. A vida depois daquilo não fica mais fácil. Mas você já não espera facilidade. Você espera propósito. E isso estranhamente começa a aparecer nos lugares mais improváveis. Você está no mercado carregando um saco de trigo para sua senhora, uma mulher que adora dar ordens enquanto está deitada abanada por duas servas. Ela te manda ir até a parte mais distante do mercado, aquela cheia de cheiro de peixe velho e gente cuspindo no chão. E é ali, entre os gritos de comerciantes e o bater de moedas, que você o vê. Ele é um homem magro vestindo uma túnica simples, encostado num canto. E no chão perto dos seus pés tem uma pequena cesta com pão. Mas não está vendendo, está oferecendo para os que têm fome. É tudo o que ele diz. As pessoas não ligam. Passam por ele como se fosse invisível. Algumas até riem. Mas você para. Fica ali encarando aquele homem. Ele te olha de volta. E no olhar dele você sente algo estranho, reconhecimento. Você se aproxima, hesitante. E ele, sem perguntar nada, te entrega um pedaço de pão. Pequeno, mas macio. Fornalha de ontem, mas ainda quente de propósito. Ele sussurra com um sorriso rápido. Você aceita. Olha ao redor e diz com um fio de voz: por que está fazendo isso? Ele responde, sem rodeios:
porque meu irmão foi preso ontem. E quando ele partiu o pão comigo pela última vez, disse: alimente os outros, mesmo que custe. Ele faz uma pausa e então completa: e porque Jesus faria isso? Você sente o coração acelerar. O nome de Jesus não é dito em voz alta por aqui. Dizer isso no meio da praça é como se jogar num rio infestado de crocodilos. Mas aquele homem está ali, calmo, firme. Você quer perguntar mais, mas ele só faz um gesto sutil com a cabeça e diz: vá. E se encontrar outros, conte. Você guarda o pão na sacola junto com o trigo. Volta para casa com passos leves, tentando parecer o mesmo escravo de sempre. Mas por dentro algo pulsa, algo novo, ou talvez algo antigo, reacendido. Naquela noite, quando o jantar é servido aos patrícios, você guarda migalhas no pano de linho escondido no bolso. Depois, quando todos dormem, você as entrega a molho a um velho no beco, um ex-gladiador que ficou cego e agora vive do que os ratos não conseguem carregar. Deus te abençoe, ele murmura pegando o pedaço de pão. Você não diz nada, mas pensa: ele já me abençoou. Os dias seguintes se tornam um teste de equilíbrio. Você ainda é um escravo, mas sente cada vez mais que está vivendo como um mensageiro disfarçado. A cada chance você espalha. Às vezes é um pedaço de comida, outras vezes uma frase bíblica riscada no barro ou um desenho do peixe em um canto de parede. E às vezes só um olhar demorado para alguém que parece perdido, seguido de um aceno quase imperceptível. O mais curioso: outros começam a te reconhecer. Uma mulher que vende figos te entrega 2, quando você só pediu 1. Um garoto que cuida de cavalos te empurra discretamente um bilhete. O lugar da luz está entre os mortos. Você sabe o que isso significa. Mais um culto escondido nas catacumbas. Naquela noite você volta ao subsolo, agora com outro grupo. Algumas faces conhecidas, outras novas. Mas todos ali têm o mesmo olhar, o de quem acredita, de quem não cede. O culto começa. E dessa vez há um visitante especial. Um homem alto com cicatrizes nos braços e um olhar de quem já viu mais do que gostaria. Ele fala com voz calma: me chamo Leônidas, fui guarda do Império, já vigiei arenas, já carreguei espadas contra cristãos. Mas um dia vi uma mulher morrer sorrindo. Ela olhou para mim e disse: você vai se lembrar disso mesmo quando dormir. Ele engole em seco, e eu me lembrei, por anos, até que um pescador me falou de Jesus. Agora estou aqui, servindo ao verdadeiro Rei. O silêncio que se segue é profundo. Não é espanto, é admiração. Você sente o peso da história e também uma estranha leveza, como se o mundo, mesmo brutal, ainda tivesse espaço para a redenção. O culto termina com um cântico. Você canta, e a voz de todos ecoa nos túneis como se as pedras cantassem junto. No caminho de volta, enquanto caminha pelas vielas de Roma, você encontra Caio, sozinho, vestido como sempre, com a postura de sempre. Ele te encara, longamente, e então diz apenas: sei onde você esteve. Você não responde, mas também não desvia o olhar. Ele caminha. Você também. A guerra silenciosa continua, mas agora você não tem medo, porque você sabe, essa guerra não se vence com força. Ela se vence com constância, com fé, com pão dado a quem tem fome, com palavras sussurradas no escuro. Naquela noite você dorme mais fundo do que há meses, e em sonho está andando num campo aberto. A luz do sol é forte, mas não queima, e à frente há um homem com os braços abertos sorrindo. Você acorda antes de tocá-lo, mas o sorriso você guarda. O tempo passa, e você aprende uma verdade dura: em Roma tudo muda, mas o medo, esse nunca muda. Você acorda com os sons costumeiros, passos apressados dos servos mais jovens, a voz grossa de um soldado romano atravessando os corredores e a agitação incomum da casa. Algo está diferente hoje. Você sente no ar e confirma quando ouve seu nome ser chamado com urgência. Venha, rápido.
É um dos outros escravos, um jovem etíope chamado Malcom, com os olhos arregalados de pavor. Você o segue pelos fundos da casa, e então vê o que não queria ver, Caio Fúvio, recebendo 2 soldados do Império. Não guardas comuns, são homens do pretório. Os olhos deles são como pedra. Um deles carrega uma lista, nomes, muitos nomes. Você não ouve o seu ali, mas ouve outros. E sabe, alguns deles estão nas catacumbas. Outros te deram pão. Um deles te ensinou a cantar um salmo escondido. A caçada começou. Você escuta o nome de Leônidas, o ex-guarda. Um dos soldados cospe no chão ao mencioná-lo como se fosse veneno. Outro diz com desprezo: aquele traidor vai arder, como os outros. Seu coração bate tão forte que parece que os outros vão ouvir. Mas você engole o medo e baixa os olhos como deve fazer um bom escravo, invisível, silencioso. A partir daí, Roma começa a tremer. Não com terremotos, mas com rumores, perseguições, prisões. Executam 2 irmãos na Via Ápia pendurados como tochas humanas. Dizem que o próprio imperador assistiu. Você não quer acreditar, mas sabe que é verdade. No mercado, menos cristãos aparecem. Aqueles que ainda vêm evitam contato visual. Um aceno de cabeça vira o novo "eu te vejo". O símbolo do peixe some das paredes e ninguém mais oferece pão abertamente. É como se uma sombra tivesse coberto tudo. Você continua servindo. Mas dentro de você algo cresce. Não é medo, é convicção. Você não pode ficar apenas observando. Naquela mesma semana, um jovem chamado Terciano, que você conheceu num culto escondido ainda com a voz de adolescente e cheio de perguntas sobre o Apocalipse, é levado. Você ouve um dos soldados zombar, chorava feito criança, dizendo que o tal Cristo ia tirá-lo da prisão. Você tranca a mandíbula. O sangue ferve, mas se controla. E à noite você volta ao subsolo. O culto agora é em silêncio. Nada de cânticos, nada de pregações longas. Só oração, só lágrimas, só mãos apertadas umas às outras. Uma mulher com um bebê no colo pergunta: estamos fazendo certo? Ou deveríamos fugir? A resposta vem de uma senhora idosa, a quem todos chamam de Mãe Priscila. Mesmo que o nome real ninguém saiba. Ela diz com voz rouca: não fomos chamados para fugir, fomos chamados para seguir. E o caminho sempre foi estreito. As palavras ecoam e doem, mas confortam também. Porque você entende, seguir a Cristo nunca foi sobre segurança, sempre foi sobre fidelidade. Você decide fazer algo arriscado. Na noite seguinte, aproveitando que Caio está ausente em um banquete qualquer, daqueles em que se bebe vinho, até esquecer o próprio nome, você vai até os aposentos dele. Pega um pedaço de pergaminho e escreve com mãos trêmulas: o amor lança fora todo medo. Ainda que os homens nos caçem, não poderão matar o espírito. Jesus vive. E nós também. Você enrola o pergaminho. Esconde embaixo de uma pedra solta na fonte da praça central, onde sabe que alguém vai procurar. É o lugar de troca. Mensagens vão e vêm por ali há meses. No dia seguinte você volta. A pedra está no lugar, mas o pergaminho sumiu. Alguém leu. Alguém ouviu. A semente foi lançada, e ela frutifica de forma inesperada. Uma semana depois, uma criança, filha de outro escravo, se aproxima de você no pátio, e sem olhar nos seus olhos, sussurra: obrigado. Minha mãe chorou quando leu. Disse que precisava disso. Você segura a emoção. Aperta o ombro do garoto com firmeza, e sussurra de volta: Jesus cuida de vocês. Os dias viram semanas, e a perseguição aperta, mas agora, em meio ao medo, começam a surgir sinais. Pedaços de peixe riscados discretamente no chão, palavras riscadas em muros: vivo, luz, caminho. E mesmo entre os soldados, você nota algo estranho. Um deles, o mais novo, o que carrega a espada mas nunca fala, começa a olhar demais. Um dia deixa cair uma moeda com um peixe esculpido. Outra noite para perto de você e diz baixinho:
Não estão sozinhos. Você entende? Ele também é um deles. Ou está perto de se tornar. A verdade é essa: quanto mais Roma aperta, mais vocês crescem. Como água em rachadura de pedra, como semente que brota em lugar seco, como fogo que não precisa de lenha para continuar. Mas você também sabe, isso não dura. Alguém será levado em breve, talvez você, talvez outro. Naquela noite você ora com mais força. Mais do que por si mesmo, você ora pelos outros, pelos que ainda vão ouvir, pelos que estão quase cedendo, pelos que não sabem ainda que são amados por Deus. E no fundo do seu ser você sente uma resposta, não em palavras, mas em presença, como se o próprio Cristo estivesse sentado ao seu lado no escuro, dizendo com silêncio: eu sei, estou aqui, e só isso basta. Você está mais atento agora. O menor sussurro, um olhar disfarçado até o som de passos ao longe, tudo pode significar vida ou prisão. Roma neste momento está ainda mais cruel. As estátuas dos deuses são lavadas em sangue de sacrifícios, e os gritos nas arenas se misturam com os risos dos patrícios bêbados. O império se diverte com a dor dos cristãos. É o novo espetáculo. Parece que quanto mais amor vocês espalham, mais ódio eles têm. E mesmo assim, você não desiste. Hoje seu trabalho o levou até o campo de treinamento de soldados. Você segura uma vasilha com vinho barato e água andando entre guerreiros suados e mal-humorados. A maioria te ignora como sempre, mas um em particular te observa. É o jovem com a moeda do peixe. Ele não fala apenas, deixa que o olhar diga tudo. E quando você passa perto, ele cochicha: amanhã. Última cela. Prisioneiro novo. Amigo seu. Você não para, nem reage. Mas por dentro é como se o chão afundasse. Prisioneiro novo. Última cela. Isso só pode significar uma coisa: alguém foi pego. Você passa o resto do dia em silêncio, revezando entre servir, obedecer e calcular como fazer aquilo que você já sabe que fará ir até a prisão naquela noite. E vai. Depois de escurecer, você finge que vai até a área dos animais, mas desvia para a zona mais escura do pátio, passa pelas torres, entra por uma fenda conhecida apenas pelos escravos mais antigos. A cidade tem seus segredos, e os cristãos aprenderam a andar por eles. Você chega até a muralha da prisão. Ela cheira a mofo, suor e desespero, mas você conhece o caminho. Um velho túnel de esgoto seco há tempos leva direto à área das celas inferiores. Você rasteja por ele, como um verme sujando-se inteiro, até sair entre pedras soltas. A última cela está ali. É pequena. Uma fenda na parede com grades de ferro tortas. Dentro dela, deitado no chão de pedra, está Terciano. Sim, o menino. O curioso. O sonhador. Mas agora, ele parece diferente. Mais magro, mais sujo. Mas também mais forte. Você o chama baixinho. Terciano. Ele ergue os olhos, lentamente, e sorri. Um sorriso que não combina com o lugar. Um sorriso de quem viu o céu, mesmo do fundo do inferno. Eu sabia que você viria. Você quer dizer 1000 coisas. Quer perguntar se ele está com dor, se precisa de algo, se tem comida. Mas ele levanta uma das mãos com calma, como quem pede silêncio, e diz: eles me bateram e cuspiram em mim. Mas nunca vi Deus tão perto. Você não sabe o que dizer, então apenas segura a mão dele por entre as grades. Terciano, vamos te tirar daqui. Ele balança a cabeça. Não, eu vou partir em breve. Eles decidiram que amanhã ao meio-dia vou ser jogado aos cães. Você sente uma náusea, um peso, mas ele continua, e mesmo assim eu não mudaria nada, porque lá no escuro eu senti uma luz que nenhum sol pode imitar. Eu vi paz. A voz dele falha por um instante. Ele fecha os olhos, respira fundo. Quando volta a falar é como um sussurro que você quer guardar para sempre. Diz a eles: diz que eu não tive medo. Diz que eu perdoo cada um. Até o soldado que vai soltar os cães. Você promete.
com um nó na garganta e lágrimas que você não consegue conter. Terciano não chora, só segura sua mão e sussurra: ora comigo. Uma última vez, e vocês oram. Ali naquela cela escura, com ratos correndo pelas sombras e o cheiro de morte impregnando as pedras, vocês oram. A oração mais poderosa que você já fez, não pelas coisas deste mundo, mas pelo mundo que ainda vai chegar. Na manhã seguinte você serve o café amargo e os pães ressecados como sempre. Caio Fúvio não nota seu rosto pálido, nem suas mãos trêmulas, e ao meio-dia você está na multidão escondido sob o capuz de um velho. A arena está cheia, o povo grita, os cães rosnam, e Terciano entra andando, de cabeça erguida. Ele não corre, não grita, não reza alto, apenas caminha, e olha para frente como se visse o próprio Jesus o esperando do outro lado. Você não consegue assistir, fecha os olhos, mas ouve. E o som que vem não é só o dos cães. É o silêncio de milhares de corações sendo tocados por algo que eles não entendem. Você sai da arena com passos leves. Leves demais para quem acabou de ver a morte. Mas não é leveza comum. É certeza. Terciano não morreu em vão. Você sabe, a semente dele foi plantada, e ela vai crescer. Mais tarde você escreve outra mensagem. Esconde no mesmo lugar, e ela diz: ele morreu como viveu com fé. O menino se tornou mártir. Sigamos. Ainda há muito o que fazer. Naquela noite você dorme em paz, porque de alguma forma você sente que o céu está mais cheio e a terra mais viva. A morte de Terciano vira um marco, não só para você, mas para todos os cristãos escondidos entre as sombras de Roma. Algo mudou. Você percebe isso no jeito como os irmãos se olham agora, menos medo, mais firmeza. Como se ao verem aquele garoto encarar a morte com paz, tivessem sido lavados por uma nova coragem. Uma fé que já não depende da esperança de escapar, mas da certeza de permanecer. Ironicamente, Roma também sente essa mudança. Eles acham que mataram um menino, e sim, mataram. Mas ao fazer isso, diante de todos na arena, acenderam um fogo que agora corre por dentro dos becos, das cozinhas, das senzalas, das catacumbas. E esse fogo tem um nome e testemunho. Você ouve conversas em sussurros pelas cozinhas. Soldados nervosos, falando sobre o espetáculo que não saiu como esperavam. Um centurião irritado diz: o povo não aplaudiu, só ficou olhando em silêncio. Pareciam tocados. Caio Fúvio, seu senhor, nem comenta o assunto. Finge que não aconteceu, mas você o vê mais inquieto. Ele bebe mais, fala sozinho e evita seus olhos. A fé virou um incômodo, invisível, mas presente. Nas reuniões secretas você começa a ver rostos novos, escravos de outras casas, mulheres, antes silenciosas, soldados de baixa patente, um fluxo contínuo, todos sussurrando a mesma coisa. Ouvi falar de um menino. Você se torna, sem perceber, uma referência. Um dos que esteve ali. Um dos que tocou a mão de Terciano na prisão. E embora você nunca tenha pedido esse papel, você aceita. Porque se Deus escolheu você para contar a história que seja feita à vontade dele, você começa a reunir pequenos grupos. Encontros curtos, silenciosos, em porões, em celeiros, sob chuva ou entre feiras. Você repete a história do menino com voz firme e sempre termina dizendo: ele morreu sorrindo. E me disse: perdoa. O perdão se torna o centro. E isso confunde muitos. Um deles pergunta: como podemos perdoar Roma? Você responde sem pensar: porque Jesus perdoou a gente primeiro. Essa frase começa a se espalhar, como faísca. E uma noite, quando você acha que ninguém viria, aparece um homem estranho. Cabelos curtos, olhar duro, roupas simples, mas o modo de andar é de alguém que já foi soldado. Você o reconhece. Era um dos que guardava a arena no dia da morte de Terciano. Ele entra devagar, se senta, não fala nada. Você prega assim mesmo. Fala sobre Estevão, o primeiro mártir. Fala sobre como Saulo virou Paulo.
fala sobre a cruz e sobre o túmulo vazio. E no final, você arrisca: alguém quer dizer algo? Silêncio. Então o homem levanta a mão. A voz dele é baixa, mas firme. Eu vi o menino. E desde então não durmo. Ele continua: matei muita gente, obedeci ordens, mas aquele garoto, ele olhou para mim, como se me conhecesse, como se me perdoasse, e eu não entendo, mas quero entender. Você olha nos olhos dele e diz: entender vem depois, primeiro vem aceitar. Aceita Jesus. Ele não responde com palavras, só se ajoelha e chora, e aquele choro é diferente de todos que você já ouviu. É o som de uma alma largando séculos de peso, um homem bruto dobrado pela graça. Depois disso, ele passa a voltar. Não fala muito, mas protege vocês. E quando um grupo de soldados ameaça revistar a casa de uma das irmãs da fé, ele desaparece com os papéis da denúncia, antes que o oficial possa agir. Ninguém pergunta como, só agradecem. Você percebe mais uma vez: Deus usa quem quer. Até os que antes eram inimigos. Mas com o crescimento vem o risco. Um dia, enquanto você caminha pelo mercado, alguém te chama pelo nome real. Não o nome de escravo. O nome que só os cristãos conhecem. Você se vira devagar. Um homem está parado com roupas finas e sandálias limpas demais para aquele chão sujo. Ele sorri, mas é um sorriso gelado. Achei você, luzinha escondida. Você sente o corpo congelar. Ele sabe, mas você também sabe. Deus está contigo. Eu sou servo como você diz, tentando manter a voz firme. Claro, servo do Nazareno. Isso tem preço. Ele se aproxima. Cochicha. A perseguição vai aumentar. Você tem até o fim da semana. Ou você nega, ou você será o próximo espetáculo. Ele vira as costas e some na multidão. Você volta para casa com o coração em chamas. Não de medo, mas de urgência. Você avisa os irmãos. Prepara os caminhos de fuga. Distribui as últimas porções de pão e óleo. Diz a todos: mantenham-se firmes. Porque sim, o cerco está fechando. Naquela noite sozinho você ora. Não por livramento, mas por força. E a oração sai assim: Senhor, se for para te negar, me leva antes. Mas se for para glorificar teu nome, me usa. Mesmo que doa. A resposta vem com um vento leve pela janela. Uma paz que não se explica. Você fecha os olhos e dorme. Não como quem foge, mas como quem está pronto. Você acorda antes do sol. O céu ainda está escuro, mas no seu coração já começa a clarear. Hoje, você sabe, será um daqueles dias que ficam marcados, não por alguma catástrofe ou milagre visível, mas porque é o tipo de dia que molda o que você vai se tornar. Dia de escolha, de cruz. Você levanta devagar, lava o rosto num balde velho, respira fundo. E então pega o pergaminho que você esconde no fundo da vasilha de trigo, uma cópia à mão de um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Irônico, né, Paulo, escrevendo aos que agora te perseguem, mas também escrevendo a você, a sua comunidade secreta, a todos que ousam crer mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Você lê em silêncio, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E com isso no coração você sai. Hoje, a reunião será fora da cidade, perto da antiga pedreira abandonada, um lugar onde o vento assovia entre as pedras como se sussurrasse orações. Ali ninguém ouve vocês, ou ao menos era o que vocês pensavam. Você chega antes de todos. Acende a tocha escondida em uma fenda da rocha. Coloca o peixe entalhado na entrada, sinal de que o caminho é seguro. Os irmãos começam a chegar em silêncio. 1, 2, 10, 20. Todos com olhos cansados, mas corações acesos. E no meio deles uma surpresa: Caio Fúvio. Sim, seu senhor. Ele entra sem arrogância. Não veste toga. Usa roupas simples, sem anéis, sem chinelos de ouro. Só um olhar quebrado. Preciso ouvir, ele diz.
Não sei mais o que fazer com esse vazio. Você não reage com raiva, nem com desconfiança, apenas com vida. Sente-se e começa a falar sobre o Cristo que se fez escravo, sobre o Messias que lavou pés, sobre o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Enquanto você fala, algo muda no ar. É como se os corações estivessem sincronizados. O silêncio é tão denso que dá para sentir cada batida, cada respiração. É mais do que uma pregação, é um momento. No final você olha para Caio Fúvio e diz: não importa o que você fez, Deus ainda te quer. Mesmo assim, ele começa a chorar. Não de forma escandalosa, mas como quem finalmente para de lutar contra um rio que o puxa para casa. E ali, em silêncio, cercado por escravos e servos, Caio Fúvio entrega sua vida a Cristo. Mas nem todos estão com o coração limpo. Você percebe quando um homem se levanta, pega a túnica e sai sem se despedir. O mesmo que hesitou nos últimos encontros. Você sabe, aquela saída não é apenas desconforto, é traição. Vocês desmontam tudo rápido. Cada um volta por um caminho diferente. Mas o ar está pesado, como a calmaria antes da tempestade. E ela vem. No final da tarde você escuta os tambores. Vê a fumaça subindo de casas que antes estavam seguras. Ouve gritos, portas sendo arrombadas. O Império resolveu agir. Com força, sem aviso. Eles pegaram 3 irmãos. Um deles era o velho Jonas, aquele que sempre contava histórias sobre o mar da Galileia, mesmo sem nunca ter saído de Roma. Você corre, não para fugir, mas para avisar. Esconde manuscritos. Queima pergaminhos que não pode salvar. Ajuda uma irmã a escapar com o filho escondido numa carroça de lenha. E então, como era esperado, eles batem na sua porta. 3 soldados. Um deles é o homem da arena, aquele que se ajoelhou chorando dias atrás. Ele não te encara, apenas sussurra: me desculpa. É ordem direta. Você foi denunciado. Você não tenta correr, não grita, só olha para ele e diz: que seja. Se é por Cristo eu vou. Ele abaixa os olhos e sai antes dos outros. Não suporta ver você sendo arrastado com cordas amarradas. Na prisão você é jogado na cela que um dia foi de Terciano. O cheiro, o frio, a escuridão. Tudo voltou. Mas desta vez você não sente medo, porque você já conhece o fim da história. Você se ajoelha, mesmo com as mãos presas, e ora: Senhor, se é aqui que o teu nome vai brilhar, que seja. Horas depois, uma figura familiar entra. Não é um soldado, é Caio Fúvio. Ele conseguiu. Não se sabe como, mas conseguiu permissão para te ver. Ele senta do lado de fora da cela e, segurando as grades com mãos que antes davam ordens, diz: eles te acusam de pregar, de espalhar essa fé perigosa. Você sorri e responde: e eles estão certos. Ele abaixa a cabeça. Depois sussurra: o que eu faço agora? Você sorri de novo. Continue. Não por mim, por ele. E ali, entre o som de correntes gritos ao longe e o peso da noite, você e seu antigo senhor oram juntos, como irmãos. A cela é pequena, úmida e escura, mas você já nem sente mais o cheiro de mofo. Depois de tanto tempo aqui, parece que até o silêncio da prisão aprendeu a respeitar sua fé. O dia amanhece devagar. A luz do sol entra por uma fresta da parede e ilumina as partículas de poeira suspensas no ar. É bonito até. Você finge que está olhando o mar da Galileia, como o velho Jonas sempre dizia, onde Jesus caminhava e o vento obedecia. Você pensa nele e nos outros que foram levados. Será que resistiram? Será que negaram? Mas você decide parar. Esses pensamentos não te levam a lugar nenhum. O que importa é agora, e agora você está em paz. A porta da cela se abre com um rangido longo. Um guarda entra, mas não é qualquer um. É o mesmo homem que te ameaçou no mercado. O sorriso dele continua gelado. Hoje é o seu grande dia. Você não responde, só observa. E isso parece irritá-lo. Vai dizer alguma coisa. Vai suplicar pela vida. Você balança a cabeça devagar.
Já entreguei minha vida. O que vier depois não é mais meu problema. Ele bufa da meia volta e tranca a cela. Horas depois te tiram dali. Te levam pelos corredores de pedra, cada passo ecoando como se o chão inteiro estivesse te acompanhando. Você vê outros prisioneiros. Uns choram, outros gritam. Um ou dois em silêncio murmuram orações. Um deles te reconhece. Você é o da carta, o que pregava no mercado. Você acena com a cabeça. Ainda prego. Só mudou o endereço. E vocês dois riem. Rir aqui dentro é quase um milagre. Você é levado para o subsolo de um dos prédios do fórum. Um porão convertido em sala de interrogatório. Há uma cadeira, cordas, um recipiente com carvões ainda acesos. Mas o que te chama a atenção é o homem sentado na frente. Um oficial, elegante, sem armadura, sem escudo, só com uma pena e pergaminhos. Meu nome é Septo Vário. Estou aqui para te dar uma chance. Você sorri. Chance. Claro. Negue, ele diz. Diga que tudo isso foi invenção. Diga que nunca pregou. Que era só conversa de escravos perturbados. Diga e você sai daqui agora. Limpo. Vivo. Você respira fundo. E se eu disser que Cristo é real, que Ele vive, que Ele me ama e que eu o sigo? Ele não responde de imediato. Apenas escreve algo no pergaminho. Então você escolhe morrer como criminoso. Você ri de leve. Já morri pro mundo há muito tempo. Agora eu só vivo para ele. Septo fecha os olhos cansado. Você sabia que isso iria acontecer. Sabia. Mas saber e aceitar são coisas diferentes. Hoje eu aceito. Ele faz um gesto. Guardas te pegam pelos braços. Não com violência. Como se soubessem que não vão conseguir quebrar o que te sustenta. Eles te conduzem até uma sala com janelas altas. Lá você espera a sentença, junto com outros cristãos presos. E é ali que você reencontra ela, Luciana, a jovem que você batizou em segredo meses atrás. Ela está com as mãos feridas, mas os olhos brilhando. Achei que você tivesse fugido. Ela diz. Achei que você tivesse negado. Você responde. Os dois sorriem. Ela se aproxima e sussurra. Quando estivermos na arena, olhe para o céu. Lembre-se aquilo ali. Não é o fim. O tempo passa. A sentença chega. Vozes frias dizem. Será executado por promover religião ilegal, incitar a desobediência civil e rejeitar os deuses de Roma. Você ouve tudo como se fosse a leitura de um livro antigo. Nada mais disso te assusta. Naquela noite de volta à cela você ora, mas não pede livramento, pede por coragem, por lucidez, por beleza até no meio da dor. Você quer que quem estiver assistindo veja algo além do medo, e então vem a manhã seguinte. O sol nasce em Roma como sempre, fingindo que nada mudou. O povo acorda, os mercadores abrem suas tendas, o cheiro de pão fresco invade as ruas. Mas no fundo da cidade, num canto sombrio, dezenas de prisioneiros são levados em fila para o Coliseu. Você está entre eles. O chão treme com os gritos da multidão. Lá dentro é outra realidade. Um mundo de sangue e areia. Você ouve aplausos, risadas, mas também ouve um som mais suave, quase como um sussurro. Pai nosso que estás nos céus. É alguém orando. Você fecha os olhos e entra em sintonia. Santificado seja o teu nome. Luciana está ao seu lado. Ela segura sua mão. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Os portões da arena se abrem. A luz invade tudo, assim na terra como no céu. E então vocês entram. Mas para sua surpresa, não há feras, nem gladiadores. Só um grupo de soldados e uma plataforma de madeira. Um por um, os cristãos são levados até ali. Execução simples. Espada. Você vê dois irmãos caírem, mas eles caem em paz. Chega a sua vez. Você sobe os degraus devagar. Cada passo é uma oração. Lá em cima, o carrasco te olha nos olhos. Ele hesita. Depois pergunta. Últimas palavras. Você sorri e diz: Jesus é o Senhor. Silêncio. A lâmina brilha. E então, paz.
Mas antes que o golpe caia, algo acontece. Um homem da plateia se levanta. Parem. É Caio Fúlvio. Ele corre até o oficial responsável. Há um burburinho. Você não entende o que está acontecendo. Mas de repente o carrasco abaixa a espada. Ordem imperial. Suspensão da execução. Reavaliação do processo. Você é puxado de volta. Ainda vivo. Mas por quê? Você não entende. Não agora. Você está de volta à prisão com o coração acelerado, mas vivo. A notícia da suspensão da execução espalha-se rápido entre os cristãos presos, enchendo alguns de esperança, outros de desconfiança. Afinal, Roma não é conhecida por sua misericórdia, muito menos por mudanças repentinas de atitude. Caio Fúlvio aparece novamente, desta vez com um semblante mais calmo, porém sério. Ele traz notícias de que alguns membros influentes do Senado estão divididos sobre como lidar com o crescente número de cristãos. Alguns defendem a repressão total, outros acreditam que é melhor tentar controlar esse movimento, talvez até negociá-lo. Você escuta tudo com atenção, consciente de que o futuro de muitos depende das próximas decisões. Na cela, o tempo parece esticar, as horas passam lentamente e a ansiedade cresce. Para manter a fé viva, você continua reunindo os irmãos para orações e leitura das Escrituras, mesmo sob risco. A fé, você percebe, está crescendo, não apenas entre os escravos e os humildes, mas também entre alguns romanos livres, pessoas que encontram na mensagem de amor e esperança algo que falta na rígida vida do império. Um dia, um visitante inesperado chega, um escriba do Senado, encarregado de registrar os depoimentos dos prisioneiros. Ele tem olhos inquisitivos, mas não demoníacos. Parece mais curioso do que ameaçador. Ele pergunta sobre sua fé, sobre o que motiva sua resistência, sobre o significado de Jesus para você. Você responde, com a simplicidade e a paixão de quem vive o que prega. Fala da paz que encontrou em meio ao sofrimento, do amor que transcende a morte, da certeza de que nem mesmo Roma pode apagar a luz que Deus acendeu em seu coração. O escriba toma notas, pergunta mais, às vezes discorda, mas sempre respeita sua coragem. As sessões de interrogatório se tornam frequentes, desgastantes, mas também são oportunidades para você plantar sementes, mesmo que não saiba se germinarão. Enquanto isso, rumores chegam até vocês de que o imperador está cada vez mais inquieto com a propagação do cristianismo. Novas leis estão sendo elaboradas para endurecer o controle, para apagar essa chama que ameaça seu poder. Você sente que está no meio de uma tempestade, mas em vez de se deixar levar, você abraça o desafio. A comunidade cresce em segredo, em silêncio, em força. Na cela, uma noite, Luciana segura sua mão com firmeza e diz: a história de Terciano, a fé de Paulo, a coragem de Estevão, tudo isso vive em nós. Não podemos falhar agora. Você concorda, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Um fogo que não vem das tochas da prisão, mas do espírito que habita em você. E assim mesmo, atrás das grades, mesmo ameaçado, você sabe que está vivendo um capítulo importante da história da fé. Uma história de resistência, de amor e, acima de tudo, de esperança que nunca morre. Você está na cela mais uma vez, mas desta vez, algo diferente paira no ar. As sombras parecem mais longas, os sons mais nítidos, passos apressados no corredor, vozes em tons baixos, um murmúrio que cresce e desaparece como ondas no mar. Logo a porta se abre e entra uma mulher. Ela é jovem, com olhos brilhantes e um sorriso tímido, mas firme. Ela se apresenta como Lídia, uma cristã que veio de fora para ajudar a fortalecer a fé da comunidade aqui dentro. Lídia carrega pergaminhos, mas não só isso. Ela traz esperança e histórias de outras comunidades espalhadas pelo império, de pessoas que, assim como vocês, enfrentam o medo e a violência, mas nunca perdem a fé. Você se sente revigorado, como se uma brisa fresca tivesse entrado na prisão quente e abafada. Ela começa a compartilhar palavras que você já ouviu, mas que agora ganham vida nova.
Vocês são a luz em um mundo que parece estar envolto em trevas. Mesmo que o império tente apagar essa luz, ela nunca se extinguirá, porque é divina. Lídia fala sobre encontros secretos, sobre redes de apoio que se estendem por cidades, sobre cartas que viajam escondidas, levando palavras de encorajamento e instrução. Você escuta e pensa em como, apesar das correntes e das paredes frias, vocês fazem parte de algo muito maior. É uma teia de fé tecido por milhões invisível, mas forte. Durante as noites seguintes, as reuniões na prisão se tornam momentos sagrados. Vocês cantam hinos, compartilham relatos e, principalmente, oram juntos. O som suave das vozes, misturadas ao murmúrio da noite, cria um ambiente quase celestial. Em uma dessas noites, enquanto você fala sobre a perseverança de Jesus, diante da cruz, sente uma força profunda dentro de si. Você percebe que a fé não é apenas uma âncora para os momentos difíceis. É uma força que transforma, que liberta, que une. Mas o perigo está sempre presente. Uma noite, o som das botas no corredor alerta a todos. Guardas entram, revistam a cela, procuram por qualquer evidência que possa comprometer vocês. Lídia consegue esconder os pergaminhos, mas você sabe que não será a última vez que terão que se esconder. O império está atento e impiedoso. Mesmo assim, você continua firme. Você também começa a ensinar os mais jovens a memorizarem os textos sagrados, sabendo que se os manuscritos forem perdidos, a palavra de Deus ainda poderá viver na mente e no coração de cada um. É um trabalho silencioso, paciente, cheio de esperança. Um dia, enquanto observa o céu pela pequena janela da cela, pensa no que virá depois. Sabe que a liberdade física pode não estar garantida, mas a liberdade espiritual é inabalável. Você fecha os olhos e ora silenciosamente: que minha vida seja um testemunho, que minha morte seja uma semente, que o amor de Cristo floresça mesmo aqui. E no fundo você sente que não está sozinho, que a história que vocês estão vivendo vai muito além dessas paredes, alcançando gerações que ainda estão por vir. Você está em pé diante das grades da cela, olhando para a rua movimentada lá fora. O sol brilha forte, mas há uma sombra que não sai do seu peito, o medo do futuro. Não o seu futuro, mas o futuro daqueles que você ama e da fé que vocês carregam. Lídia lhe trouxe notícias frescas. Há uma nova lei ainda mais dura proibindo reuniões cristãs, sob pena de morte imediata. Roma quer acabar com essa seita de uma vez por todas. Você sabe que a resistência agora não é só sobre sobreviver, mas sobre manter acesa a chama da fé, mesmo que isso custe tudo. Então decide agir. Mesmo na prisão, você começa a escrever cartas, usando pedaços de pergaminho escondidos, pedaços de carvão para escrever à mão. São cartas que serão passadas de mão em mão, levadas secretamente para outras comunidades, para os que ainda têm força para lutar. Você escreve sobre coragem, sobre esperança, sobre amor que vence a morte, sobre Jesus que não se rendeu, mesmo quando tudo parecia perdido. E surpreendentemente, as cartas começam a chegar de volta com respostas e notícias. Você descobre que não estão sozinhos, que por mais forte que seja a perseguição, a fé cresce. À noite, Luciana segura uma das cartas e diz: veja, eles nos veem como uma luz. E não importa quantas tentativas façam para apagar essa luz, ela só cresce. Você sorri, sentindo o calor da esperança invadir seu coração. Mas nem tudo é fácil. Os guardas estão mais severos, mais desconfiados. Reviram suas coisas, vasculham a cela. Buscam qualquer sinal da rebelião silenciosa que vocês lideram. Uma vez quase descobrem um dos seus manuscritos escondidos dentro de um pão. Você lembra o cheiro daquele dia, o suor, o silêncio abafado, a respiração controlada, mas conseguem escapar por pouco. Você começa a treinar a comunidade para ser mais cuidadosa, mais paciente. Ensina que a fé não é uma corrida, mas uma maratona. Você pensa em Paulo, que suportou prisões e açoites, mas nunca desistiu. A cada dia que passa, você sente que está escrevendo um capítulo que será contado pelos séculos. E mesmo com a dor, com a dúvida, com o medo, você sabe que vale a pena.
Porque o que está sendo construído aqui não é apenas uma religião. É um movimento de transformação de amor, de esperança para um mundo que tanto precisa. E no silêncio da noite, enquanto as estrelas brilham sobre Roma, você ora baixinho: Senhor, dá-nos força para continuar, para ser luz na escuridão, para amar como tu amaste. Você se deita, sente o peso do corpo, mas a leveza da alma. E sabe que não importa o que venha, a história da fé vai continuar. Por você, por eles, por todos. O tempo na prisão continua seu curso lento, quase imperceptível. Mas as notícias fora das paredes chegam fragmentadas, trazendo tanto esperança quanto temor. Você ouve sussurros sobre novos líderes, surgindo homens e mulheres que, apesar do perigo, continuam pregando o Evangelho. O cristianismo cresce silenciosamente mesmo em meio à opressão. Uma manhã, um burburinho invade a cela. Um novo prisioneiro é trazido, um homem chamado Marcos, que traz consigo histórias que fazem o coração acelerar. Ele é um ex-escravo que escapou das mãos dos soldados romanos e veio para unir forças com vocês. Marcos fala sobre as redes secretas de ajuda que estão se formando, com pessoas arriscando tudo para alimentar, proteger e abrigar os cristãos perseguidos. Ele relata encontros às escondidas em catacumbas e casas discretas, onde se cantam hinos e se partilham palavras de vida. Você sente uma onda de alívio e um novo vigor. Não estão mais isolados. Estão conectados a uma comunidade maior, pulsante, que resiste. Mas com essa conexão vem também mais riscos. Novos interrogatórios, ameaças, tentativas de desmantelar as reuniões clandestinas. A pressão é imensa. Em uma noite especialmente fria, você e Luciana se sentam próximos, trocando histórias e orações. Ela segura sua mão, os olhos brilhando na penumbra. Vamos precisar de toda a nossa fé daqui para frente, ela diz. Porque o que está por vir vai testar nossos corações. Você concorda, sentindo o peso da responsabilidade, mas também sabe que a força vem de Deus. Com Marcos, vocês começam a planejar maneiras de manter a chama acesa. Cartas, encontros secretos, mensagens em código. Cada ação cuidadosamente pensada para proteger os mais vulneráveis. Você ensina os mais jovens a usarem sinais discretos, a memorizar passagens importantes para que a palavra continue viva, mesmo se os livros forem destruídos. E entre as conversas, risadas e orações, cresce o sentimento de comunidade. Vocês são mais do que prisioneiros, são irmãos e irmãs em uma missão maior. Em meio à escuridão da prisão, vocês aprendem a ver luz. A luz de um amor que não se rende, que não se cala. E assim, dia após dia, a história dos cristãos em Roma continua. Não apenas como uma luta pela sobrevivência, mas como um testemunho vivo do poder da fé. Você sente em seu coração que, apesar de tudo, essa chama vai atravessar séculos, chegando até você, que me escuta agora. E então, numa noite tranquila, você fecha os olhos e sussurra: que nosso testemunho seja eterno. A prisão está mais agitada do que nunca. Os guardas andam nervosos, e você sabe que o perigo está crescendo. Apesar disso, a comunidade cristã dentro dessas paredes permanece firme, nutrida pela fé e pela esperança. Você percebe que chegou o momento de preparar os irmãos para o que pode ser o fim de muitos. Para você não há mais medo, apenas a certeza de que a vida que levaram, mesmo sob correntes e ameaças, tem um propósito maior. As reuniões noturnas se tornam mais intensas. Vocês leem e discutem passagens das Escrituras que falam sobre resistência, amor e a promessa de vida eterna. Vocês se lembram de Jesus, que suportou a cruz, e de todos os mártires que vieram antes de vocês. Uma noite, Luciana, com a voz firme, declara: se é para morrer por Cristo, que morramos como Ele. Com coragem, com amor, com fé. Você sente a mesma chama em seu peito e sabe que não está sozinho. O que vocês vivem é a história da fé moldada no fogo da adversidade. Enquanto isso, fora da prisão, você escuta sobre mudanças no império. Alguns líderes começam a questionar a eficácia da perseguição. Outros, porém, são implacáveis. Você entende que a fé dos cristãos em Roma
está em um ponto de virada, e então chega o dia da última audiência. Vocês são levados diante do Senado mais uma vez para julgamento final. Os rostos dos senadores são frios, mas há um murmúrio entre eles. O povo está dividido. Alguns admiram a coragem dos cristãos, outros querem a punição mais severa. Você se levanta, olha nos olhos de todos ali e fala com uma voz clara e tranquila nisso: eu sou cristão. Não por causa das leis de Roma, mas por causa da lei de Deus. Ele é a luz que ilumina até as trevas mais densas. O silêncio toma conta. Você sente os olhares pesados, mas seu coração está em paz. A sentença é proferida, alguns serão libertos, outros condenados. Você é condenado à prisão perpétua, mas sabe que sua missão não termina aqui. Enquanto é levado de volta, pensa no que virá depois, não para você, mas para aqueles que continuarão a luta. Na cela você sente um calor diferente, uma certeza de que mesmo preso sua fé é livre. Você fecha os olhos e ora: Senhor, fortalece os que ficam, guia os que virão. E então, num suspiro suave, você sente a presença de Deus mais próxima do que nunca. Você está sentado na cela mais uma vez, mas dessa vez o silêncio é diferente. Não é o silêncio pesado da prisão, mas um silêncio cheio de significado, como se o tempo tivesse desacelerado para que você pudesse refletir sobre tudo o que viveu. A jornada não foi fácil, perseguição, medo, dúvidas, mas mesmo assim, a fé nunca abandonou seu coração. Você se lembra das orações compartilhadas, das vozes unidas em hinos, da coragem silenciosa que floresceu dentro de cada um de vocês. Enquanto você repousa a cabeça contra a parede fria, sente uma paz profunda invadir seu ser. É a paz que vem de saber que a história que estão escrevendo não é apenas sua, mas de todos aqueles que vieram antes e de todos que virão depois. Você pensa na chama da fé que passou pelas mãos de Paulo, de Estevão, de tantos mártires e anônimos que resistiram ao império e à morte. Essa chama está viva em você e continuará viva em quem ousar acreditar. O mundo pode ter suas sombras, as paredes podem ser grossas, as correntes podem apertar, mas a luz da esperança é impenetrável. Você fecha os olhos e deixa a última oração sair, suave e sincera. Que o amor que encontramos em Cristo seja maior que qualquer cadeia, que a fé que nos sustenta seja eterna, e enquanto a noite envolve tudo ao seu redor, você sente que o Espírito Santo está ali segurando sua mão, guiando seus passos. Lembre-se, onde quer que você esteja agora, a qualquer hora da sua vida, Deus está sempre ao seu lado, te protegendo e iluminando seu caminho. Com esse pensamento tranquilo, você se prepara para dormir, sabendo que a luta continua, mas que a vitória já é certa. Agora você está num momento de calma, aquela tranquilidade que chega após um dia intenso. Imagine uma brisa leve que acaricia o rosto, o som suave das folhas se mexendo lá fora, o calor confortável do seu cobertor, envolvendo você como um abraço gentil. A história que acabamos de compartilhar não é só um relato do passado, é um lembrete para o presente mesmo. Nos momentos mais difíceis, a fé pode ser seu refúgio e sua força. A luz que começa pequena pode crescer e iluminar até a escuridão mais profunda. E essa luz está em você. Você pode estar em qualquer lugar, no seu quarto, na casa de alguém querido, talvez até em um lugar estranho. Mas a conexão com Deus é algo que nenhuma parede, nenhuma prisão pode limitar. Ele está aí, observando, cuidando, guiando. Enquanto você se acomoda, sentindo o peso do corpo relaxar e a mente se acalmar, deixe que essa paz entre em você. Respire fundo devagar, sentindo cada inspiração trazer tranquilidade e cada expiração levar embora qualquer ansiedade. O mundo pode parecer agitado lá fora, mas aqui agora é seu momento. Um momento de silêncio, de esperança, de amor. Durma bem com sonhos que acariciam o coração e renovam a alma. Boa noite e até a próxima história.